Você já viveu um momento em que de repente um pensamento surgiu na sua mente, tão claro, tão forte, tão inesperado, que você chegou a se perguntar: de onde veio isso? Talvez tenha sido algo que te trouxe paz no meio de um dia turbulento. Talvez tenha sido uma ideia que mudou o rumo de uma decisão importante. Ou, quem sabe, um alerta silencioso que te impediu de seguir por um caminho perigoso. Esses momentos costumam passar despercebidos para a maioria das pessoas. Nós seguimos a vida acreditando que foi apenas coincidência, intuição ou fruto da nossa própria imaginação. Mas, e se eu te dissesse que nem sempre é assim? E se eu te dissesse que muitas vezes é Deus falando diretamente com você, através dos seus pensamentos? A verdade é que Deus não fala apenas de uma única maneira. Ele pode usar a sua palavra, pode usar pessoas, pode usar circunstâncias e, sim, pode falar diretamente à sua mente. E o mais impressionante é que quando ele fala dessa forma, a gente não ouve com os ouvidos, a gente ouve com a alma. É algo que acontece dentro de nós, num lugar profundo que nenhuma outra voz alcança. Agora, eu quero que você pense. Quantas decisões importantes você já tomou baseando-se num pensamento repentino que te deu certeza do que fazer? Quantas vezes você já sentiu no coração: eu preciso fazer isso agora, ou eu preciso evitar aquilo, sem ter explicação lógica na hora? Será que foi mesmo apenas um instinto, ou será que foi a voz de Deus guiando você? O que eu vou te mostrar hoje pode mudar para sempre a forma como você interpreta seus pensamentos. Porque ao longo dos próximos minutos, você vai aprender a perceber os sinais de que Deus está te respondendo por meio da sua mente. E como diferenciar esses pensamentos de simples ideias humanas ou distrações. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo. Talvez esteja esperando uma direção, uma confirmação, uma resposta. E quem sabe, Deus já tenha te dado essa resposta, mas você não percebeu porque ela não veio como você esperava. Você estava esperando ouvir uma voz audível, ver um sinal extraordinário, e Deus simplesmente soprou um pensamento no seu coração. Mas atenção, esses pensamentos podem ser sutis, delicados, e se você não aprender a reconhecê-los, pode acabar ignorando algo que mudaria o rumo da sua vida. Por isso, a minha proposta hoje é muito simples. Vamos juntos aprender a identificar esses sinais. Vamos abrir os olhos e, mais do que isso, abrir o coração para entender quando Deus está nos guiando através da nossa própria mente. E aqui vai um detalhe importante. Se você realmente deseja ouvir a voz de Deus de forma mais clara e não quer mais perder nenhuma resposta que Ele te envia, então já escreve nos comentários: eu quero ouvir Deus. Essa frase não é apenas uma interação, é uma declaração de fé. E eu vou estar lendo cada comentário, orando para que o Senhor fale com cada pessoa que escrever. Antes de seguirmos, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Aqui nós formamos uma comunidade que busca crescer espiritualmente e viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. A cada novo vídeo, o nosso objetivo é que você esteja mais preparado para ouvir, entender e obedecer à voz de Deus. Porque, meu amigo e minha amiga, talvez o que esteja faltando para você viver o que Deus tem para a sua vida não seja mais esforço, mais planos ou mais estratégias. Talvez o que esteja faltando seja apenas aprender a reconhecer os pensamentos que Ele já está colocando dentro de você. Então, se você está pronto para essa jornada, se prepara, porque no próximo passo eu vou te mostrar o primeiro sinal para identificar quando é Deus falando com você através dos seus pensamentos. E eu garanto, depois de saber disso, você nunca mais vai ignorar aquela voz suave que fala dentro de você. Agora que você já refletiu sobre aqueles pensamentos que surgem do nada e parecem ter um peso diferente, é hora de entender o que realmente está em jogo aqui. O tema de hoje não é apenas sobre pensar
ou ter ideias. É sobre algo muito mais profundo, discernir quando é o próprio Deus colocando algo dentro de você. A Bíblia nos mostra que Deus é um Pai amoroso que se comunica de formas variadas. Em Hebreus 1:1, lemos que ele falou muitas vezes e de várias maneiras ao longo da história. E uma dessas maneiras é através da nossa própria mente, não de forma aleatória, mas de forma intencional, para orientar, consolar, alertar e até corrigir. O que acontece é que, no mundo acelerado em que vivemos, os nossos pensamentos se misturam com preocupações, notícias, redes sociais e conversas do dia a dia. Isso cria um ruído mental que, se não for filtrado, pode nos impedir de perceber quando Deus está respondendo às nossas orações. É como tentar ouvir uma música suave enquanto alguém martela ao lado. O som está lá, mas você não consegue distinguir. E é justamente isso que vamos resolver hoje. Como silenciar o ruído interno e externo para ouvir a voz de Deus com clareza. Como identificar 3 características que diferenciam um pensamento comum de um pensamento inspirado por Deus. Quais são os perigos de ignorar essas impressões que Ele coloca na nossa mente? E, principalmente, como transformar essa percepção em um estilo de vida, para que você nunca mais dependa apenas de circunstâncias externas para saber se está no caminho certo. Mas por que isso é tão importante? Porque as respostas que você procura podem já estar na sua mente agora. Pode ser que Deus já tenha te dado a direção que você pediu, mas, por não reconhecer, você ainda está esperando algo maior acontecer. Enquanto isso, a oportunidade passa, a porta se fecha e o tempo se esgota. Eu quero que, ao final deste vídeo, você tenha ferramentas práticas para, diante de qualquer pensamento forte que surja, poder se perguntar: isso é de Deus? Isso é da minha própria vontade? Ou isso é algo que quer me afastar do propósito? E mais do que apenas responder essa pergunta, que você aprenda a obedecer imediatamente quando souber que vem de Deus. Porque a obediência rápida, muitas vezes, é a chave para viver milagres. Aqui, eu preciso te dar um alerta sincero. Aprender a perceber quando Deus fala através dos seus pensamentos não é apenas um exercício de escuta, é também um ato de fé e coragem. Porque às vezes o que Ele vai te dizer vai exigir mudanças. Vai pedir para você deixar algo para trás, perdoar alguém, começar algo novo ou até enfrentar um medo que você carrega há anos. E é por isso que eu te peço para ficar comigo até o fim. Porque não basta ouvir, você precisa estar preparado para agir. E ao longo desta conversa, você vai ver que cada sinal que eu vou te mostrar tem um propósito: te aproximar do coração de Deus e te alinhar ao plano que Ele já escreveu para a sua vida. Então, respira fundo, abre seu coração e se prepara. No próximo passo, nós vamos entrar no primeiro sinal prático que mostra quando Deus está falando com você através dos seus pensamentos. E pode ser que, ao ouvir, você perceba que Ele já está falando agora mesmo, neste exato momento em que você assiste. Antes de entrarmos no primeiro sinal, eu quero te convidar para algo muito maior do que simplesmente assistir um vídeo no YouTube. O que vamos fazer aqui é uma jornada espiritual. Não é apenas sobre aprender um conceito ou ouvir uma boa mensagem. É sobre transformar a sua vida de dentro para fora, começando pela forma como você interpreta os seus próprios pensamentos. E aqui vai algo que eu sempre digo: Deus não te trouxe até aqui por acaso. Ele não colocou esse vídeo na sua frente por mera coincidência. Se você está assistindo, é porque existe algo que Ele quer te mostrar hoje. Talvez uma resposta que você esteja esperando há semanas. Talvez um alerta para algo que você ainda não percebeu. Ou talvez apenas um lembrete de que Ele ainda está cuidando de você, mesmo nos dias em que você sente que está sozinho. Mas para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível, eu preciso que você caminhe junto comigo. E a forma mais simples de fazer isso agora é interagindo.
Então, já escreve nos comentários a frase: minha mente é território de Deus. Essa frase é mais do que um comentário. Ela é uma declaração pública de que você deseja que o Espírito Santo tenha liberdade para guiar seus pensamentos e decisões. E enquanto você escreve, saiba que eu vou estar orando para que cada pessoa que deixar essa declaração tenha a sensibilidade espiritual ampliada e consiga ouvir a voz de Deus com clareza. Além disso, se inscreve agora no canal e ativa o sininho das notificações. Não apenas para não perder os próximos vídeos, mas porque aqui nós construímos algo especial, uma comunidade virtual de fé, onde todos aprendem, compartilham experiências e crescem juntos. Um espaço seguro para falar sobre experiências espirituais e buscar orientação bíblica. Um lugar onde cada vídeo é feito com oração e propósito para chegar até você com a mensagem certa na hora certa. E claro, deixa o seu like. Isso não é apenas um gesto para agradar o criador de conteúdo. É uma forma prática de dizer para o YouTube: esse conteúdo é importante e precisa alcançar mais pessoas. Quando você curte e compartilha, você se torna parte dessa missão. Você ajuda a espalhar a palavra e a alcançar corações que talvez não teriam acesso a ela de outra forma. Agora, eu quero que você se veja como parte ativa dessa mensagem. Não como um espectador passivo, mas como um portador de luz. Cada vez que você interage, compartilha e comenta, você não está apenas ajudando um canal. Você está ajudando a semear algo no mundo espiritual. Porque cada pessoa que receber essa mensagem, por causa de você, pode ter a vida transformada. E um dia, lá no céu, você vai descobrir quantas sementes foram plantadas através de um simples clique. Então, antes de avançarmos, já pega o link desse vídeo e envia para alguém que esteja precisando ouvir a voz de Deus. Pode ser um amigo que está em dúvida sobre uma decisão, um familiar que está passando por um momento difícil ou alguém que você sabe que está se sentindo distante do Senhor. Você não sabe o que Deus pode fazer através dessa simples atitude. Feito isso, respira fundo, porque agora sim vamos começar. No próximo passo, eu vou te mostrar o primeiro sinal prático para identificar quando é Deus falando com você através dos seus pensamentos. E eu já adianto, esse sinal pode estar acontecendo na sua vida neste exato momento. E quando você entender, vai olhar para trás e perceber que Deus já estava falando há muito tempo, você só não tinha identificado ainda. O primeiro sinal de que Deus está te respondendo por meio dos seus pensamentos é quando, de repente, surge dentro de você uma sensação de paz que não faz sentido humano. É aquele momento em que, mesmo cercado por problemas, incertezas ou pressão, algo invade seu coração e sua mente com tranquilidade e segurança. Talvez seja no meio de uma oração, talvez seja dirigindo, lavando a louça ou até no meio de uma noite mal dormida. Você estava ansioso, preocupado, imaginando todos os piores cenários possíveis, e então uma paz repentina toma conta de você. Não é uma paz que você produziu sozinho tentando pensar positivo ou repetir frases motivacionais. É diferente. É como se viesse de fora, mas ao mesmo tempo surgisse de dentro, silenciosa e poderosa. A Bíblia fala sobre isso em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse versículo é fundamental, porque ele deixa claro que a paz que vem de Deus excede o entendimento. Ou seja, não é lógica, não é calculada, não depende das circunstâncias. Ela é espiritual. Muitas vezes, essa paz vem acompanhada de um pensamento ou de uma ideia clara, como se fosse um lembrete. Vai dar certo, continue, confie, eu estou no controle, não tenha medo, eu sou contigo. E é importante entender que essa paz não ignora o problema. Ela simplesmente coloca o problema no lugar certo, debaixo da autoridade de Deus.
Pense na história de Jesus no barco com os discípulos. Marcos 4, 35, 41. A tempestade estava furiosa, as ondas ameaçavam virar o barco e Jesus dormia. Para qualquer pessoa comum, aquilo era loucura. Mas para Jesus não havia motivo para pânico, porque ele sabia que tinha autoridade sobre a tempestade. Quando ele se levantou e disse: "Acalme-se, fique quieta", o vento parou e fez-se grande bonança. Esse é o retrato perfeito do que acontece quando um pensamento de paz vem de Deus. A tempestade pode até continuar ao redor, mas dentro de você as águas se acalmam. Muita gente perde essa experiência porque desconfia. Pensam, será que isso é só minha imaginação? Mas entenda, se essa paz te leva a confiar mais em Deus, a agir com mais fé e a se aproximar dele, há uma grande chance de ser ele mesmo te respondendo. Eu lembro de uma situação pessoal, e talvez você já tenha vivido algo parecido. Um dia, eu estava diante de uma decisão difícil, com várias possibilidades e todas pareciam arriscadas. Eu estava orando, pedindo um sinal, e nada acontecia. Até que, no meio de um momento comum, lavando uma xícara na cozinha, veio um pensamento. Essa é a escolha certa. E junto com esse pensamento, um descanso tão profundo que parecia que eu já tinha visto o final da história e sabia que tudo ficaria bem. A partir dali, mesmo sem ver nada mudar, eu já andava como quem tinha certeza da vitória. O inimigo sempre vai tentar roubar essa paz. Ele vai colocar dúvidas, pensamentos de medo e insegurança para te fazer questionar o que Deus falou. Por isso, quando receber um pensamento que te traz paz verdadeira, guarde no coração. Ore sobre ele, agradeça e peça a Deus que confirme. Mas não deixe que o medo roube o que ele plantou em você. E aqui vai um detalhe importante. Essa paz não é passividade. Ela não te deixa inerte. Pelo contrário, ela te dá coragem para agir, mesmo quando ainda não tem todas as respostas. Porque ela vem acompanhada da confiança de que Deus já está no controle da situação. Então, se ultimamente você tem recebido pensamentos que, mesmo sem motivo aparente, trazem paz e segurança ao seu coração, preste atenção. Pode ser o Senhor sussurrando: "Eu já ouvi a sua oração e estou cuidando de tudo." No próximo passo, nós vamos falar sobre o segundo sinal. E esse é ainda mais intrigante, quando uma ideia simplesmente não sai da sua cabeça. E acredite, isso também pode ser um jeito de Deus falar com você. O segundo sinal de que Deus pode estar te respondendo através dos seus pensamentos é quando uma ideia, um direcionamento ou um chamado simplesmente não sai da sua mente. Você até tenta ignorar, distrair-se, pensar em outra coisa, mas essa ideia volta. Volta quando você acorda, volta quando vai dormir, volta quando está trabalhando e até nos momentos mais aleatórios do dia. E o mais interessante é que muitas vezes não é algo que você gostaria de fazer. Pode ser um passo que exige coragem, uma mudança de rota ou até mesmo um ato de obediência que vai te tirar da zona de conforto. Na Bíblia, um exemplo claro disso é a história de Noé. Gênesis 6. Deus disse a Noé para construir uma arca, algo que, aos olhos humanos, era insano. Não chovia há anos e a ideia de um dilúvio parecia impossível. Mas a ordem de Deus ecoava na mente de Noé. Dia após dia, semana após semana, ano após ano, Noé acordava com aquela missão no coração. Ele poderia ter desistido, mas sabia que não era um pensamento comum. Era uma instrução divina que não podia ser ignorada. Outro exemplo poderoso é o do apóstolo Paulo. Antes de se converter, ele perseguia cristãos, mas depois de seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, Atos 9, sua mente e coração foram completamente transformados. E mesmo diante de perseguições, prisões e dificuldades, a missão de pregar o evangelho aos gentios não saía da sua mente. Era um fogo que queimava constantemente dentro dele.
Na nossa vida, esses pensamentos persistentes podem se manifestar de várias formas. Uma decisão que você sabe que precisa tomar, mas continua adiando. Um pedido de perdão que você precisa fazer, mas evita. Um projeto ou sonho que Deus colocou no seu coração e que não desaparece, mesmo com as dificuldades. Uma mudança de comportamento ou de caminho que você sabe que precisa seguir. E como saber se isso é de Deus ou apenas teimosia da sua mente? Existem 3 indicadores. Esse pensamento te aproxima de Deus, leva você a confiar mais nele e a viver segundo seus princípios. Esse pensamento está alinhado com a palavra. Nunca contradiz os ensinamentos bíblicos. Esse pensamento resiste ao tempo e às circunstâncias. Mesmo quando tudo parece contrário, ele continua presente. Eu lembro de uma vez em que eu estava lutando contra uma decisão. Tudo em mim queria dizer não, mas a ideia continuava voltando. Era como se Deus estivesse sussurrando: eu sei que você tem medo, mas esse é o caminho. Eu tentava me ocupar, encher a mente com outras coisas, mas a mesma ideia aparecia de novo e de novo. Até que percebi, não era só um pensamento, era uma instrução. E quando finalmente obedeci, vi portas se abrirem de uma forma que eu nunca imaginaria. Se você está passando por isso agora, entenda. Pensamentos persistentes que apontam para um propósito maior não estão na sua mente por acaso. Talvez Deus esteja insistindo porque sabe que você ainda não entendeu a importância dessa ação. Ele repete porque quer ter certeza de que você vai ouvir. E um detalhe importante: a repetição divina não é incômoda no sentido negativo. Ela não gera ansiedade destrutiva, mas um peso santo, uma responsabilidade espiritual que te impulsiona a agir. É diferente da preocupação. Preocupação consome, enquanto o pensamento persistente de Deus inspira e direciona. Então, se existe algo que está no seu coração há dias, semanas ou até anos, e tudo em você sabe que isso está alinhado com o caráter e a palavra de Deus, talvez seja a hora de parar de lutar contra e começar a agir, porque ignorar pode atrasar um plano que Deus quer cumprir agora. No próximo passo, nós vamos falar sobre o 3º sinal. E esse é desafiador, quando Deus fala através de pensamentos que te confrontam e direcionam para mudar. E acredite, muitas vezes é esse sinal que mais resistimos a obedecer. O 3º sinal de que Deus pode estar te respondendo através dos seus pensamentos é quando um pensamento te confronta diretamente e te direciona para uma mudança necessária. Não é um pensamento que massageia o ego ou confirma o que você já quer fazer. Pelo contrário, ele incomoda, expõe algo que precisa ser transformado e aponta para um caminho que muitas vezes exige humildade e obediência. E é exatamente por isso que esse sinal é tão poderoso. Porque a voz de Deus não vem apenas para nos confortar, mas também para nos moldar. Se fosse apenas para confirmar o que já está bom, não haveria crescimento. Mas o Senhor, como Pai amoroso, nos corrige e nos direciona para que possamos viver de acordo com o seu propósito. Um exemplo claro na Bíblia é a história de Jonas. Deus deu a ele uma missão: ir até Nínive e pregar o arrependimento. Jonas não queria. Seus pensamentos e sentimentos iam na direção oposta. Ele fugiu, tentou escapar, mas a instrução de Deus continuou ecoando. O pensamento persistia e o confrontava. Você precisa ir para Nínive. E no fim, Jonas entendeu que obedecer, mesmo contra a vontade, era o único caminho para cumprir o propósito divino. Esse tipo de pensamento geralmente tem algumas características muito específicas. Ele expõe algo que você estava ignorando: um pecado, um hábito, uma relação ou uma atitude que precisa mudar. Ele aponta um próximo passo claro. Não é apenas mude, mas faça isso agora, ou vá por aqui. Ele vem acompanhado de uma convicção interna que não desaparece, mesmo diante de desculpas ou justificativas que você tenta criar. Na prática, pode ser algo como:
Perdoar alguém que te feriu profundamente. Se afastar de uma influência negativa, mesmo que seja alguém próximo. Encerrar um ciclo que já não glorifica a Deus. Assumir uma responsabilidade que você tem evitado. Eu lembro de uma experiência pessoal em que isso ficou muito claro. Eu estava orando por direção em uma área específica e a minha expectativa era que Deus confirmasse o caminho que eu já tinha no coração. Mas durante a oração veio um pensamento que me confrontou. Antes de seguir, você precisa acertar aquilo que deixou pendente com aquela pessoa. Na hora, eu tentei afastar essa ideia, dizendo a mim mesmo que não tinha relação com o assunto. Mas ela voltou, e voltou de novo. Até que eu entendi, não adiantava querer avançar se eu não obedecesse primeiro a esse direcionamento. Foi difícil, exigiu humildade, mas quando finalmente obedeci, percebi que aquela correção abriu portas que antes estavam trancadas. Esse é o poder de um pensamento que confronta. Ele te leva para o centro da vontade de Deus, mesmo que o processo seja desconfortável. E aqui está uma verdade que muitos não querem ouvir. O diabo não vai te dizer para se arrepender, perdoar, consertar relacionamentos ou abandonar práticas que te afastam de Deus. Então, se um pensamento te chama para uma ação que requer santidade, reconciliação e humildade, há grandes chances de que venha do Espírito Santo. Por isso, não fuja do confronto divino. Ele não vem para te humilhar, mas para te libertar. O desconforto momentâneo é pequeno comparado à paz e à clareza que você vai experimentar depois da obediência. No próximo passo, nós vamos falar sobre o quarto sinal, um dos mais lindos, quando Deus coloca no seu coração o impulso de ajudar alguém ou orar por alguém de forma inesperada. E muitas vezes, esse simples pensamento pode ser a resposta que outra pessoa estava esperando de Deus. O quarto sinal de que Deus pode estar te respondendo através dos seus pensamentos é quando, de repente, surge no seu coração e na sua mente a lembrança de uma pessoa e o desejo de ajudar, orar ou se aproximar dela. E o mais interessante é que, muitas vezes, isso acontece sem motivo aparente. Você está seguindo sua rotina normalmente e, do nada, o rosto de alguém surge na sua mente, acompanhado de uma sensação. Fale com essa pessoa agora, ou ore por ela. Essa é uma das formas mais belas e práticas de Deus agir, porque Ele não está pensando apenas em você, Ele está usando você como canal de resposta para outra vida. Um exemplo poderoso está na história de Felipe e o eunuco etíope. Atos 8, 26, 40. Felipe estava no meio de sua missão, mas o anjo do Senhor lhe disse: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. No caminho, o Espírito Santo o direcionou a se aproximar de uma carruagem onde estava um eunuco lendo o livro do profeta Isaías. Felipe se aproximou, explicou as Escrituras e aquele homem recebeu Jesus e foi batizado. Tudo começou com uma simples direção: aproxime-se daquele carro. Na nossa vida, esses impulsos podem parecer pequenos, mas podem ter um impacto eterno. Pode ser mandar uma mensagem para alguém dizendo que está orando por ela, fazer uma visita inesperada, enviar um versículo que Deus colocou no seu coração, oferecer ajuda prática em um momento difícil. E o mais incrível é que, muitas vezes, quando você obedece, a pessoa responde: era exatamente isso que eu precisava ouvir agora. Eu estava pedindo a Deus uma confirmação e você acabou de me dar. Essas respostas não são coincidência, são a confirmação de que você foi usado como resposta à oração de alguém. Eu já vivi situações assim e posso te dizer, são momentos marcantes. Uma vez estava em casa, tranquilo, e de repente veio à minha mente o nome de um amigo com quem eu não falava há meses. Veio junto o pensamento: liga para ele agora. Confesso que hesitei, pensei, será que não é coisa da minha cabeça? Mas o impulso continuou forte. Então, eu obedeci. Quando ele atendeu, estava chorando. Disse que estava passando por uma crise e que antes de atender, tinha orado: Deus,
Se o Senhor se importa, faça alguém me ligar agora. Naquele momento, entendi que eu tinha sido a resposta de Deus para ele. O que precisamos entender é que esse tipo de pensamento não deve ser ignorado. Ele não vem para satisfazer curiosidade ou para expor a vida de alguém. Vem para servir, para cuidar, para amar como Jesus nos ensinou. Por isso, quando Deus colocar alguém no seu coração, não demore. Ore imediatamente, mande uma mensagem, faça o contato. Você nunca sabe qual batalha aquela pessoa está enfrentando e como a sua obediência pode mudar tudo. Lembre-se, Deus escolhe agir através de nós. E muitas vezes, o que você considera um simples pensamento é, na verdade, o movimento do céu alcançando a terra por meio da sua vida. No próximo passo, nós vamos para a parte 8, encerramento emocional, BLAS, CTA final, onde vamos amarrar todos esses sinais, reforçar a importância de não ignorar a voz de Deus e convidar o espectador a tomar uma decisão de fé agora mesmo. Nós chegamos ao final dessa conversa, mas, na verdade, esse pode ser o início de uma nova fase da sua vida espiritual. Hoje, você aprendeu a identificar sinais claros de que Deus pode estar te respondendo através dos seus pensamentos. Nós falamos sobre pensamentos que trazem paz inexplicável, ideias persistentes que não saem da sua mente, direcionamentos que confrontam e mudam sua rota e impulsos para ajudar ou orar por alguém. E agora, eu quero que você se pergunte: quantas vezes Deus já falou com você dessa forma e você não percebeu? Quantas respostas Ele já colocou dentro de você, mas foram ignoradas porque pareciam apenas pensamentos? Jonatas, a verdade é que Deus fala, e Ele fala mais do que imaginamos. Ele não é um Deus distante, que se limita a falar por sinais extraordinários ou momentos sobrenaturais visíveis. Ele também fala no silêncio, nas pequenas impressões, nos pensamentos suaves que tocam o nosso coração quando menos esperamos. O maior perigo não é Deus deixar de falar, mas nós não ouvirmos. Por isso, o que você ouviu aqui hoje não pode ser apenas mais um conteúdo que você consome e esquece. Precisa ser um marco, um divisor de águas. A partir de agora, cada vez que um pensamento surgir, você vai se perguntar: isso me aproxima de Deus? Isso está alinhado com a sua palavra? Isso traz paz e convicção? Se a resposta for sim, não hesite, ore, confirme e obedeça. Porque a obediência rápida abre portas que talvez você esteja tentando forçar há anos. E aqui vai o meu convite. Se você quer viver de forma mais sensível à voz de Deus e não perder nenhuma resposta que Ele te enviar, declare isso publicamente. Escreva agora nos comentários: eu escolho ouvir a voz de Deus. Essa não é apenas uma frase bonita, é um compromisso espiritual que você está assumindo diante do Senhor e de uma comunidade que vai caminhar junto com você. Também quero te pedir algo muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que vai te ajudar a crescer espiritualmente. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você ama e que precisam aprender a reconhecer a voz de Deus. Você não sabe o que uma simples ação pode fazer. Talvez hoje você não seja apenas quem recebe a resposta. Você pode ser o instrumento para que outra pessoa receba também. Antes de encerrar, eu quero orar por você. Senhor, eu oro por cada pessoa que ouviu esta mensagem. Abre os ouvidos espirituais, clareia a mente e coloca discernimento para que reconheçam tua voz. Que cada pensamento vindo de ti seja recebido com fé e obediência, e que a partir de hoje, cada um viva guiado pelo teu Espírito, experimentando a paz, a direção e o amor que só o Senhor pode dar. Amém. Agora, respire fundo e saiba, talvez Deus já esteja te respondendo neste momento. Não ignore, ouça, confie e siga a direção que Ele te dá.